qualquer um tem o direito ou o poder de abençoar alguém ou alguma coisa? Essa é uma pergunta. Outra pergunta: como é que um homem deve viver a modéstia no dia a dia? Fala-se muito de modéstia para mulheres, e com razão, mas como é que o homem deve viver a modéstia no dia a dia? Essas e outras perguntas que nós trataremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. A primeira pergunta é sobre a questão de bênção. Qualquer um tem o poder de abençoar qualquer outro? Não é assim, sem distinção? Não, a coisa é um pouco mais detalhada. Eu apenas antes queria dar a notícia para eu não esquecer. Você já pode colocar seu nome e suas intenções que serão levadas para o Santuário de São Miguel no norte da Itália. Todos que são membros já podem colocar suas intenções, que elas serão impressas e entregues, como nós temos feito sempre, nos principais santuários de São Miguel no mundo. E no início de março agora, nesse próximo mês, será na Sacra de San Michele, um dos principais santuários de São Miguel, que faz parte daquela espada de São Miguel, aquela linha, né, geográfica de santuários, dos principais santuários de São Miguel. Então não perca essa oportunidade de enviar as suas intenções. Por que isso é importante? Porque Deus Nosso Senhor, ele espalha, ele difunde as suas bênçãos por várias maneiras. Uma delas é através das pessoas, como os santos, através das aparições dos anjos ou dos santos, ou dele mesmo, Nosso Senhor, ou de Nossa Senhora, dos lugares onde isso aconteceu. Há certas graças especiais que são derramadas através dos santuários. Por isso que se fazem tantas peregrinações, e isso desde que a igreja é igreja, né? Isso desde de todos os tempos, as peregrinações têm um papel muito importante. Agora, nós não podemos ir em todos esses santuários, mas nós temos esse privilégio. Temos amigos na Europa que têm levado essas nossas intenções para vários dos principais santuários ao longo do ano. Então, isso é um privilégio de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Seu nome vai estar lá, se você é membro, mas se você quiser colocar suas intenções, coloque suas intenções no primeiro link na descrição do vídeo. O senhor Ari aqui nos avisa, muito obrigado, que ele não está conseguindo colocar as intenções para as missas de sexta-feira pelo WhatsApp. Já há alguns dias que deu um probleminha no WhatsApp. Muito obrigado, o senhor tem razão, e nós estamos tentando resolver isso, e se Deus quiser, na semana que vem isso estará resolvido, mas muito obrigado por avisar. São tantas coisas que a gente tem que fazer, e eu não tinha me dado conta disso. Bom, então alguém diz, todos nós temos o poder de abençoar qualquer coisa. Dona Thelma Rocha diz, Dona Thelma, não é bem assim. Nós podemos pedir a bênção de Deus, como leigos, podemos pedir que Deus abençoe qualquer coisa, desde que a coisa seja boa. Não é isso que está aí essa mania agora, não. Bênçãos para casais irregulares e para quem pratica sodomia, não tem nenhum problema. Não, Deus só abençoa aquilo que é bom. Certo? Bem dizer, abençoar vem de bem dizer, benedicere, falar bem. Eu não posso falar bem daquilo que é mal, certo? Agora, eu posso pedir a bênção de Deus para qualquer coisa, qualquer leigo pode fazer. Agora, quem tem autoridade para fazer uma bênção, por assim dizer, imperativa, direta, em que Deus, Nosso Senhor, vai atender aquilo pela própria autoridade que a pessoa tem, isso são evidentes. Que as pessoas ordenadas, os ministros ordenados, que receberam o sacramento da ordem, que estão em comunhão com a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, esses têm autoridade, que é a autoridade das chaves dada por Deus a São Pedro, para abençoar alguma coisa diretamente, certo? Seja pessoas, seja objetos. Né? Então, objeto de piedade, uma medalha e tudo mais. Esses têm, evidentemente, uma autoridade direta, ou no caso de uma autoridade que vem da própria lei natural, da própria ordem posta por Deus na criação, como é evidente no caso de uma mãe que abençoa o seu filho. Essa bênção da mãe, ela é muito mais direta, né, e muito mais eficiente, digamos, do que uma bênção genérica que eu peça para alguma coisa, né, sem eu ter autoridade sobre aquilo. Então, a mesma pessoa, digamos que eu chego por um jovem e eu peço a bênção de Deus para esse jovem, certo? Outra coisa, que a mãe dele abençoe diretamente, faz o sinal da cruz na testa, etc. Ela, mãe dele,
tem uma autoridade vinda da lei natural sobre aquele filho. Então, essa autoridade natural, ela tem essa relação criada pelo próprio Deus. Então, essa é uma bênção muito mais direta, e essa bênção só quem tem autoridade pode dar. Eu posso pedir a bênção de Deus, eu posso rezar pela pessoa, isso é uma outra coisa. Mas a bênção propriamente dita, eu não posso dar. Uma mãe pode dar sobre o seu filho. Eu não sei se está claro, mas claro, eu não estou tentando esgotar todo o assunto, mas para dar uma resposta rápida. Dona Maria Aparecida diz o seguinte: boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida, e é que, com uma palavra de Deus, diz que o fogo do inferno nunca se apaga. Isso quer dizer que o inferno nunca vai ter fim? O inferno sempre vai existir? Ele será eterno? E a resposta é muito simples. Sim, o inferno é eterno, o inferno não acaba, e aquele que entra lá não sai mais. E uma vez, alguém tentando me fazer cair numa armadilha amistosa, disse o seguinte: qual é o nome do anjo que guarda as portas do inferno para ninguém sair? Aí eu disse: São Miguel. Eu disse: não tem, não precisa, porque quem está no inferno não quer sair. Isso parece meio absurdo, mas não, a pessoa ficou fixa na inimizade com Deus. É por isso que a vida é tão séria, é por isso que o pecado mortal é o nosso principal inimigo, né? E nós devemos combater agora, porque a eternidade, como o nome diz, não acaba. Nós podemos viver 150 anos, se quiser. O que é 150 anos de frente à eternidade? No entanto, quantas vezes a gente troca um prazerzinho desse tamanho por toda a eternidade de felicidade, todos os prazeres, e depois no fim do mundo ainda, os prazeres que serão inclusive corporais. Isso a gente troca por um momentinho de prazer assim, né? E troca pelo inferno, que é eterno. Então o inferno é eterno, sim, isso é verdade revelada por Deus, não há a menor dúvida a esse respeito, né? E quem acredita no contrário, sabendo que a igreja ensina assim, que Deus Nosso Senhor na Sagrada Escritura ensina assim, esse não pode ser chamado de católico. A não ser que por alguma ignorância ele não saiba, mas sabendo disso, quem não crê nisso não pode ser chamado de católico. Ah, não, mas o inferno não existe, isso é invenção. Não, isso é revelado por Deus diretamente. Agora, outro lado da medalha é que o céu também é eterno e não existe mais a possibilidade de a gente sair de lá. De maneira que se a gente conquistar, com a graça de Deus, evidentemente, é para todo o sempre. Bom, muita gente esquece desse outro lado da medalha. Ah, mas como é que Deus fez o inferno eterno? Pergunta, mas como é que Deus fez o céu eterno? A recompensa é eterna. Por isso que é estulto quem cai no pecado, porque tem a possibilidade de ter a eternidade feliz no céu. Santo Agostinho, por isso, a famosa frase dele é: quem pode entender o pecado? Tem todas as consequências ruins, no entanto, a gente continua cometendo, e se não rezar, vai cometer mesmo. Bom, alguém diz assim: eu estou rezando todos os dias desde o começo do ano, enquanto faço os afazeres, ouço áudio e vou rezando junto. Porém, não falo os mistérios completos, só o começo, não sei se estou fazendo errado. Porém, as demais orações do terço rezo todas corretamente. Sr. Emerson, evidente que é melhor fazer isso do que não fazer nada, mas não é o recomendável. O recomendável na hora de rezar o terço é rezar o terço. Eu posso rezar enquanto estou no ônibus, por exemplo, enquanto estou no trem, não é porque eu não estou fazendo nada ali, que é uma coisa manual, eu simplesmente estou ali viajando, eu posso rezar ali. Mas então, lavar a louça enquanto eu rezo o terço, não. Eu posso ouvir um áudio, ouvir um vídeo sobre um assunto interessante enquanto lavo louça, mas rezar o terço é conversar com Nossa Senhora, conversar com Deus Nosso Senhor, e eu devo escolher um momento, ainda que seja no ônibus, indo de um lugar para outro do trabalho, em que eu esteja rezando. Eu devo evitar, a não ser que não tenha outro jeito. Bom, e agora eu vou para uma outra pergunta que eu queria tomar um pouco mais de tempo, rapidamente, mas um pouco mais do que nas outras perguntas, é a questão da modéstia para os homens. Eu recebi três comentários essa semana que eu queria comentá-los e responder aquilo que eu possa. Apenas antes tem uma aqui interessante, que é a dona Maria Angélica de Albuquerque, diz que ela começou a conversão dela simplesmente rezando as 3 Ave Marias por dia.
Veja que interessante. Minha conversão se iniciou por essa devoção. Eu era afastada da igreja dos sacramentos, mas por essa devoção voltei à igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então os 3 comentários sobre a modéstia, né? Dona Roseli diz o seguinte: boa noite. Hoje é comum ver os pais levarem os filhos para lugares impróprios e as crianças veem o que não deveriam ver. Estou inteiramente de acordo. Levam as meninas a exibir o corpinho inocente e todos acham lindo. Agora, rezar que é bom, ninguém ensina. Agora, alguém diz, não, mas isso é inocente, não tem nenhum problema, elas ainda não têm malícia. Ora, as crianças, elas são livros brancos, em certo sentido, e elas têm uma capacidade de assimilar o que elas veem, e sobretudo os exemplos, que a gente não faz ideia. Qualquer um que tenha um pouco de prática com catequese ou com formação de crianças e de jovens, sabe que nessa fase da vida, às vezes um mau exemplo pode determinar uma atitude da criança para o resto da vida. E nós vamos prestar contas a Deus no dia do juízo, nosso juízo, por aqueles maus exemplos que nós demos. Ora, isso de um lado. De outro lado, as crianças, aquilo que elas vão aprender enquanto criança, elas vão usar na juventude e depois na vida adulta. Então, levar crianças para ficar mostrando o próprio corpo, né, sob o pretexto de que elas ainda são inocentes. E isso que vai acontecer? Elas vão tomar o gosto por aquilo, depois na juventude vão repetir e na vida adulta vão tender a repetir. Não quer dizer que isso não é determinismo aqui, mas cria uma tendência errada, uma tendência de que o bonito é ficar mostrando o corpo. Porque quando eu era criança assim, depois quando eu era nem tão criança assim, foi assim também, eu via meus pais assistindo novela, olhando para pessoas assim, logo é uma coisa recomendável, logo é uma coisa que eu vou fazer. Bom, e agora sobre a modéstia para os homens. Diz assim, salve Maria, se possível, grave um vídeo com dicas para se viver bem a modéstia no dia a dia e a influência dos santos anjos nesse âmbito. Vejo muitos conteúdos para moças e senhoras, mas pouco se fala disso entre os homens. Muito boa pergunta, eu vou tratar disso agora. Apenas queria ler a resposta que alguém deu a seu comentário, de Daniel Rodrigues. Diz assim, a parte dos santos anjos na influência eu não sei, mas a modéstia se aplica da mesma forma que nas mulheres, por exemplo, usar roupas que escondem seus músculos e não deixam à vista mais do que deveria. Não usar calça apertada nem blusa sem manga. Não falar palavrões ou coisas de duplo sentido. Evitar locais onde há pessoas mal vestidas ou com segundas intenções. Praia, piscina, etc. Resumidamente, é isso que devemos fazer. Eu acho que está muito boa a resposta. Eu quero apenas focalizar também um outro aspecto. É que três armas para a modéstia. Mas primeiro, o que é modéstia? Em poucas palavras, a modéstia é a virtude pela qual nós, nos aspectos exteriores da nossa existência, nós colocamos os aspectos exteriores da nossa existência de acordo com as virtudes da pureza e da humildade. Então, a castidade, né, que nos leva a evitar todo o mau olhar, mau pensamento e mau contato sexual fora do casamento, se eu não tiver nos aspectos exteriores coisas que me levem a praticar a virtude também interior da castidade, isso dificulta. Então a pessoa que se veste mal, a pessoa que fica olhando para quem se veste mal, são coisas exteriores, mas que vão me fazer perder a castidade, a virtude da castidade. A pessoa que se veste, quer se mostrar por vaidade, sendo de uma condição que ela não é, mostrar ser uma coisa que ela não tem capacidade, isso também é uma coisa exterior que dificulta a prática da virtude da humildade. Então a modéstia, ela é esse escudo exterior para as virtudes interiores. Não sei se está claro essa definição muito rápida. Agora, para os homens especialmente, muitos dos princípios que eu vou dar aqui aplicam-se para homens e mulheres, mas aplica-se muito particularmente para os homens. É que tem 3 coisas em especial que é preciso ter muito cuidado. São o olhar, ocasião e o interesse. Então, se eu olho para alguma coisa indecente e fixo o olhar, o olho é a porta da alma, digamos assim. O olhar é a porta da alma. Aquilo que eu
olho, eu vou ser tendente a desejar, porque eu tenho os instintos próprios do homem, né? Os hormônios, tudo que vocês quiserem. Então, o olhar vai despertar o desejo. Então, se eu evito olhar para coisas que vão me despertar o desejo, é evidente que diminui o fogo do desejo e, portanto, diminuem as tentações. Então, esse é o primeiro aspecto da modéstia, o olhar. O segundo é a fuga das ocasiões, como alguém respondeu aqui nos comentários. A fuga das ocasiões, segundo Santo Afonso de Ligório, é a chave para a virtude da pureza. Agora, fuga das ocasiões é se tem uma festinha em que as moças, tá cheio de moças que se vestem mal, e eu vou ter o desejo errado diante daquelas moças, eu não vou à festa. Ah, mas o que vão achar de mim? É melhor perder o olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Modo de dizer de Nosso Senhor na Sagrada Escritura. Isso significa que se tem ocasião de pecado e que eu sei que provavelmente eu vou cair, eu evito de ir para essa tal festinha. Terceiro, a questão do interesse. Não estou falando tanto do interesse assim mais interior, etc., mas aquilo que eu busco. Se eu vou parar de olhar para coisas imorais, se eu vou parar de ir em ocasiões de pecado, eu preciso preencher esse vazio. Então eu preciso, sobretudo para os homens, certo? Aqui, ó, para o homem ficar católico, para as senhoras também, mas para os homens é mais assim. O homem, ele não segue aquilo que ele não aprofundou. Não adianta ficar apenas em devoções exteriores, não adianta ficar apenas no costume. O costume e a igreja, costume não. O homem precisa aprofundar a doutrina. Homem que não aprofunda a doutrina, marquem isso. Homem que não se aprofunda na doutrina católica, ele vai deixar a igreja. Certo? Isso vale para a maior parte dos casos. Então, ao invés de ficar vendo vídeo estúpido, desculpe aqui, vídeo de YouTube de gente se escorregando e caindo no chão só para dar risada, vá se aprofundar 15 minutos por dia, meia hora por dia, aprofunde-se em algum ponto da doutrina católica. Leia a vida dos heróis católicos, certo? Aqueles combatentes não precisam ser necessariamente canonizados, mas os heróis católicos, nesse caso, São Luís Rei de França, São Fernando de Castela, os atos heróicos que eles fizeram, né? Leia a vida dos santos, aprofunde-se na história da igreja, porque o homem, sobretudo os pais de família, precisam construir o alicerce de casa em bases sólidas, e essa base sólida não pode ser o sentimento, tem que ser o raciocínio iluminado pela fé. Então, ou se aprofunda ou se deixa a igreja. No caso dos homens é assim. No caso das senhoras, muitas vezes, por causa da própria função da mãe e tudo mais, acabam que elas seguem muito mais fácil os costumes, as tradições, as devoções. Para os homens, isso não basta. Não estou dizendo que basta inteiramente para a senhora, mas especialmente para os homens, aprofundar-se na doutrina e interessar-se por assuntos elevados. Não precisa ser necessariamente assunto de igreja, mas assuntos elevados, assuntos da cultura verdadeira, assuntos de história verdadeira, história do Brasil, por exemplo, a Batalha dos Guararapes, como é que foi aprofundar e enriquecer isso à luz da fé, à luz da doutrina católica. Isso é essencial para a modéstia do homem. Lembre-se, a modéstia é algo exterior que protege algo interior. Então, esse interessar-se por esses assuntos, estudá-los, né, na medida que a pessoa tenha tempo, mas todo mundo tem 15 ou 30 minutos. Né? Quantas horas de televisão se vê por dia? A televisão é a destruidora da modéstia. Destruidora da modéstia. Deixa a televisão, mete um martelo na televisão se for necessário e vai estudar coisas. Quantas vezes os pais chegam em casa, e aqui é um quarto ponto que eu queria levantar, é que hoje em dia os homens, certo? Eu estou falando para os homens, muitas coisas se aplicam para a mulher, mas eu estou falando para os homens agora. Muitos homens acham que existe uma espécie de direito humano universal, direito ao entretenimento desabusado. Eu trabalhei o dia inteiro, estou muito cansado, então agora eu vou escarrapachar. Um minutinho, não é bem assim não. O homem também, ele trabalha, chega cansado em casa, ele tem a família dele. Pluf, liga a televisão, pluf, liga o YouTube, ou vai se embebedar no bar, sei lá. O que acontece? Ele está deixando
a arena do dever. E sabe uma coisa? Ele está deixando os momentos mais felizes da vida, que é o momento em que a pessoa está cansada, em que ela vai entregar-se para a vida de família, para a instrução dos filhos, para o lado cultural, né, para esses assuntos elevados que são os únicos que enchem a alma, especialmente dos homens. Né? Especialmente dos homens que precisam muito mais desse raciocinar, desse encher a cabeça de princípios, porque só os costumes, eu repito, só as devoções, no caso dos homens, normalmente não seguram a pessoa na fé. E por fim, a modéstia deve ser vivida com uma preparação remota. O que é preparação remota? Não adianta eu querer ser modesto e puro só nas ocasiões que se apresentam. Eu devo preparar a minha alma para as ocasiões que vão se apresentar. Ou seja, tal dia, sexta-feira, eu vou chegar cansado do trabalho e vou ter a tendência a ir no bar embebedar. Eu vou ter a tendência a ficar vendo programas indecentes para eu, entre aspas, me relaxar. Então eu vou me preparar para me relaxar e para descansar com coisas boas, com coisas que elevam a alma, que descansam também, não é nem toda uma boa refeição, enfim, que seja, mas dentro da modéstia. Então, se eu não faço uma preparação remota dos momentos de fraqueza que eu vou ter no futuro, eu não pratico a castidade de maneira permanente. Ou a fidelidade conjugal de maneira permanente. É preciso a preparação remota. Eu vou viajar para tal lugar. Que ocasiões que eu normalmente tenho que eu preciso me cuidar? Se eu não me preparo antes, não tem por onde. A pessoa vai cair em determinado momento. Então eu repito, 3 aspectos, 3 âncoras da modéstia. Cuidado com o olhar, fuga das ocasiões, interesse por assuntos elevados. Depois, cuidado com essa falsa noção do direito ao entretenimento desabusado. Eu tenho direito, eu trabalhei à vontade, agora eu solto tudo, todas as rédeas. Cuidado com isso. E a preparação remota. Preparação remota que é o que vai colocar todas essas armas em funcionamento antes de acontecer. O bom general, ele prepara, ele faz um plano de combate. Se ele acha que vai simplesmente cheirar e vai vencer toda a batalha, ele não vence. Então nós também estamos na batalha de nossa vida, batalha pela eternidade, e precisamos fazer uma preparação remota, uma preparação antes da coisa acontecer. Eu espero que isso lhes faça bem. Qualquer coisa coloque nos comentários e vamos nos conversando na semana que vem, um final de semana cheio de um bom descanso, um descanso elevado, um descanso prazeroso também, né? E nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.